Imagina que você foi fazer um intercâmbio de au pair na Alemanha e você tá lá pleníssima, vivendo o momento com seus amigos que você fez no seu day off. Vocês foram para uma espécie de Oktoberfest versão pocket, uma coisa mais intimista, minimalista. E aí tem uma pessoa nessa galera que inclusive está interessada, né? Vocês estão flertando e essa pessoa vem com um drinkzinho, te oferece um drink, você bebe esse drink. Aí passa um tempo e você fala, né, nossa, que sensação de que estou flutuando, né, que coisa estranha, mas não é um flutuando tipo, estou vivendo um sonho, é um flutuando, estou perdendo os meus sentidos, tá bom pra vocês? Esse é o relato que a Júlia me mandou hoje, porque vocês estão no Perrengues na Gringa, aquele quadro onde vocês me mandam as histórias mais malucas que vocês viveram o mundo afora. E eu sento aqui para dar minha opinião junto com a galera dos comentários. Então, antes de mais nada, já deixa o seu like, se inscreve no canal, manda esse vídeo para um amigo que vive vivendo perrengues loucos por aí. Se você tem uma história boa para mandar, me manda no meconteseuperrengue@gmail.com, que quem sabe a sua não é a próxima história que eu vou ler aqui, não é mesmo? Então, sem mais enrolações, vou ler o relato da Júlia, que me deixou muito intrigada porque eu não sabia que tinha programas de au pair na Alemanha. Eu nunca participei desse tipo de intercâmbio, né? Eu sei que tem todo um nicho que envolve, né? Que engloba esse mundo de au pairs, mas eu sempre escuto histórias, principalmente no TikTok, de perrengues com famílias americanas num geral. Agora, na Alemanha, é a primeira vez. Então vamos lá. Oi, Carol, tudo bem? Meu nome é Júlia e eu sou de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Entre 2017 e 2018, um monte de meninas aqui da minha cidade foi fazer intercâmbio de au pair no sul da Alemanha. Ah, tá explicado, né? A galera do sul foi pra Alemanha e tal. Faz sentido agora. Foi indo meio que uma de cada vez. E como eu sempre tive um espírito aventureiro de querer explorar o mundo, resolvi me jogar nessa ideia também. Eu cheguei na Alemanha em fevereiro, fui para uma cidade próxima de Ravensburg. Não sei se estou pronunciando certo. Porém, a cidade de Ravensburg tem 51 mil habitantes. A cidade que eu morava tinha 7 mil habitantes e eu morava em uma vila dessa cidade que tinha em torno de 400 habitantes. Era uma cidade bem pequena, mas muito fofa e bonitinha. No começo, eu tava vivendo um sonho. Era inverno, eu tava morando na neve, o que sempre foi meu sonho, e num lugarzinho lindo. Eu tava comendo muita Nutella e doces que no Brasil eu nunca tive acesso, além da culinária alemã que eu amo. Minha guest tinha um restaurante, então ela cozinhava muito bem. Guest? Host, né? Imagino eu. Deixa eu explicar pra vocês uma coisa. Intercâmbio de au pair, pra quem não conhece, é um intercâmbio que você vai pra ser uma espécie de babá, né? Mas você mora com a família, então eles te tratam... É um pouco confuso na minha cabeça, tá? Mas teoricamente eles te tratam como se você fosse uma irmã mais velha, né? Uma pessoa que cuida ali da criança deles. Mas na prática, pelo menos as histórias que chegam até mim, é que raramente eles vão te tratar como um filho. Né? Normalmente, se você for... Nossa, não, tô confundindo tudo. É high school que eles te tratam como filho. Esquece tudo que eu falei. Você está indo para ser babá, tá? De uma família, mas você mora com essa família. Então, você pode ter boas experiências ruins. Eles podem te tratar, sei lá, como uma empregada. Eles podem te tratar como um membro da família. Isso vai depender, gente, da pessoa, da índole, dos valores, de muitas coisas. Enfim, mas basicamente é um intercâmbio que você não vai especificamente para estudar, né, num high school, ou você vai fazer uma faculdade, você vai para cuidar da criança. Até onde eu sei, é um dos intercâmbios mais baratos, né, porque eles te pagam para isso, você não gasta com moradia, né, porque você mora em um dos cômodos da casa, e você acaba tendo uma experiência de intercâmbio muito boa, né, porque dependendo, tipo, da criança, né, da idade da criança que você cuida. Se é uma criança mais grandinha, criança é ótimo para aprender inglês junto, né? Você faz amigos, você acaba tendo uma experiência completa de intercâmbio mesmo, de tipo, aprender inglês, conhecer gente nova, ter a troca cultural, né? Que é típica de intercâmbio. Enfim, só contextualizando. Eu cuidava de 2 crianças, uma menina de 8 anos, no auge da pré-adolescência. 8 anos pré-adolescência? Não, gente, 8 anos é criança na minha cabeça. Bom, enfim. E que era extremamente desafiadora. E um bebê de 5 meses que, obviamente, não caminhava. E pesava em torno de 8 quilos. Eu tinha que ficar com ele o tempo todo no colo e tinha muita dor nas costas. Minha host era uma querida, até certo ponto.
Já o marido dela não era muito legal. Ele sempre reclamava de mim em alemão e achava que eu não entendia, pois eu estava há pouco tempo lá. Porém, eu tenho muita facilidade com a língua e aprendi alemão muito rápido. As coisas começaram a mudar quando eles começaram a exigir que eu trabalhasse muito mais do que o contrato de au pair exigia. Eu trabalhava das 5 da manhã, quando minha host saía para trabalhar, até as 9 da noite, quando o bebê que eu cuidava ia dormir. Se eu ficasse em casa no final de semana, eu tinha que trabalhar. É claro que eu não ia me importar de ficar com as crianças em eventuais finais de semana ou um pouco mais do que o horário, afinal, eu morava com eles. Mas eu não queria isso todo dia e todos os finais de semana. Quando eu queria um tempo para mim, eu saía. Ia para casa de amigos que eu tinha lá ou algo assim. Tive momentos ruins com a minha host também, em que ela gritou comigo como se eu fosse filha dela. Aí, tá vendo? Essas coisas me confundem muito, porque eu já vi relato de au pair falando que elas são tratadas como filha e elas gostam. Outras que achavam que são tratadas como filhas e não foram e aí elas se frustraram. Ela, aparentemente, achou que estava indo para ser babá e foi tratada como filha. É uma confusão na minha cabeça, gente. Vocês que já foram au pair, comenta aqui embaixo o que é, porque é muito confuso na minha cabeça. Isso começou a me estressar muito e me deixar muito triste. Tentei conversar com a coordenadora da agência que me levou pra lá, mas ela acabou defendendo a família, então eu resolvi voltar pra casa antes de renovar o meu contrato. A coordenadora tentou me fazer ficar indo até a casa da minha host family e dizendo que eu ia me arrepender, mas eu estava certa da minha decisão. Tomei essa decisão no final de abril. Tinha chegado em fevereiro e iria embora em maio, quando meu visto de 3 meses terminaria. Então é um intercâmbio bem curtinho, né? 3 meses é muito pouco. Agora, com tudo resolvido, eu decidi aproveitar os últimos dias que eu tinha na Alemanha. No mês de maio, na Alemanha, ocorre o Maifest, Festa de Maio. É meio que o mesmo conceito da Oktoberfest, mas em menor escala. Na cidade do lado da minha, iria rolar uma festa do Mayfest. Era uma festa da cidade mesmo, organizada pela comunidade. Eu e minha amiga decidimos ir nessa festa. Eu fui para casa dela à tarde e fomos a um jogo de futebol que estava rolando. Lá vimos uns carinhas bem bonitinhos, mas não tivemos coragem de falar com eles. Fomos para casa e nos arrumamos. Colocamos as roupas típicas e por volta das 5 da tarde fomos para o lugar que seria a festa. Roupa típica, acredito eu que estavam vestidos com aquelas roupinhas alemã, né? Ai, eu não aguento isso. Nossa, eu lembro que quando off-topic total, off-topic. Mas eu lembro quando eu era comissária e eu viajava o mundo, uma das coisas que estava na minha lista, porque eu tinha uma lista, tipo uma bucket list de coisas que eu queria fazer antes dos 30, né? Na época, agora já se passaram quase 6 anos. E uma das coisas era o Oktoberfest, que eu queria muito ter ido. Eu lembro que a menina que morava comigo, que era minha roommate brasileira, também foi. E aí ela comprou as roupinhas típicas e tudo mais. Enfim, nada a ver isso que eu tô falando, mas... Cara, é algo bem famoso mundialmente. A festa era meio que uma tenda fechada com várias mesas compridas, bem no estilo da Oktoberfest. Todo mundo sentava junto e tomava quantidades absurdas de cerveja em copos enormes. Claro que nós também tomamos. Eram copos de meio litro, caraca. E começamos a tomar logo quando chegamos. Tempos depois, vimos um grupo de meninos entrar na festa. Eles estavam todos com a mesma camiseta branca. Nos demos conta de que eram os meninos do futebol que tínhamos visto de tarde. Nossa ideia, então, foi sentar em uma mesa próxima da deles para começar a interagir. Espertinhas! Um tempo depois, nem sei como aconteceu, pois já havia bebido bastante. Já imagino. Já estávamos todos juntos na mesma mesa. Todos estavam de pé nos bancos, o que, pelo que eu entendi, é meio que uma tradição. Ficam de pé em cima do banco, cantam músicas e balançam um copo de cerveja. Hoje em dia, eu não bebo mais, mas naquela época eu era o tipo de bêbada chorona. Então, do nada, eu comecei a chorar. Amiga sepsiana, né? Canceriana, comenta aqui embaixo, porque eu choro todos os dias, mas não é porque eu bebo, até porque eu não bebo. Mas eu entendo, eu sinto que as pessoas julgam muito outras pessoas que choram por nada, sabe? E eu vou falar uma coisa totalmente off-topic, hoje eu tô muito aleatória, me perdoem. Se tem uma pessoa que eu não suporto, é o menino Ney. Menino, né? Um homem formado já. Não gosto do Neymar, apesar de ser santista, apesar de... Enfim, né? Não gosto da pessoa Neymar, sei que ele é e foi um jogador excelente. Ele chorou esses dias porque o Santos tomou uma goleada, né? Vocês devem estar sabendo disso. Se vocês não sabiam, vocês estão sabendo agora. Ele saiu do campo chorando, foi muito criticado, gente. Tipo, o Léo assiste, né? Essas highlights aí do futebol. E aí, vários repórteres acabando com ele, falando: vira homem de verdade, você é capitão do time, sai chorando, não sei o quê. E eu entendo tanto ele. Tipo,
Eu acho muito triste, primeiro, esse negócio de que homem não pode chorar. Segundo, que eu acho muito triste as pessoas acharem que chorar é um sinal de fraqueza, sabe? Porque eu sou uma pessoa muito sentimental, muito, muito, muito. Quem acredita em astrologia, eu sou pisciana com ascendente em câncer. Eu choro por coisas banais, é o meu jeito, é a forma que o meu corpo extravasa as emoções. Não é necessariamente porque eu sou uma pessoa fraca, ou porque eu não sei controlar as minhas emoções, ou porque eu sou, sei lá, desestabilizada emocionalmente, não. Eu acho que cada um, tem gente que fica mais raivoso, tem gente que é mais emotivo. Eu sou essa pessoa emotiva e eu fico muito frustrada quando eu vejo as pessoas não sabendo lidar muito bem com pessoas que choram. Ai, me julguem. Queria desabafar isso aqui, muito obrigada. Tinha um menino em particular que eu tinha gostado mais. Ele me viu chorando e do nada veio falar comigo e perguntou em alemão: por que você tá chorando? E eu dizia que era porque eu tava com saudade da minha família ou algo assim. Ele estava com um copo na mão e tava bebendo champanhe. Ele pediu se eu queria tomar e eu aceitei. Afinal, era um menino que eu estava achando bonitinho. Otária, né? Otária por quê? Por que otária? Não entendi. Eu meio que virei todo o conteúdo do copo. Não tinha muito. O menino tava do meu lado, olhando pra mim, virando o copo com cara de tipo, isso, bebe mesmo, bebe tudo. Ali, acendeu um alerta na minha cabeça. No final do copo, senti meio que uma areiazinha e na hora pensei, A minha amiga também tinha tomado uns goles desse mesmo copo. Do nada, eu comecei a me sentir muito mal, mas eu não sabia dizer o que eu tinha. A minha amiga começou a sentir a mesma coisa e disse para irmos no banheiro, que ficava do lado de fora da festa. Da tenda da festa até o banheiro, fomos caminhando, mas na minha cabeça parecia que eu estava flutuando, uma sensação muito estranha. Quando chegamos ao banheiro, nós duas vomitamos muito. Acho que isso foi bom de certa maneira. O que tinha dentro daquele copo não ficou muito tempo no nosso corpo, pelo menos. Depois disso, fomos direto para casa. Eu ia dormir na casa dela. Lembro ainda de ter acordado no meio da noite e tentar achar a porta do banheiro, mas parecia que estávamos em um quarto sem portas. O quarto dela ficava no segundo andar da casa e lembro de ter pensado em pular a janela para sair daquela caixa que eu achava que eu tava. Eu estava alucinando completamente. Gente, o que tinha nessa bebida? Nunca soubemos se o que tinha dentro daquele copo era droga ou não, mas temos quase certeza de que sim, né? Óbvio que sim, né, gente? Vocês estavam alucinando achando que vocês estavam numa caixa? Do mais absoluto nada, pelo amor de Deus, claro que sim. Nunca tive uma sensação parecida com a daquele dia. E fica a lição de realmente nunca aceitar a bebida de estranhos. Depois disso, nunca mais. PS, só voltando um pouco na história, era uma sexta-feira quando eu conversei com a minha host e disse que eu ia embora. Ela ficou muito chateada comigo. No sábado de manhã, eu acordei e fui pra sala. Eu morava no Keller, porão. Quando eu estava subindo as escadas, vi um carro de polícia na frente de casa. Fiquei desesperada, pois achei que era pra mim. Nossa, mas por quê? Tava na nóia ainda? Não entendi. Não sabia o que fazer. Pensei em voltar pro meu quarto, fugir. Um monte de coisa passou pela minha cabeça. Eu já tinha ouvido histórias de famílias que inventavam coisas só pra ferrar a au pair. Então eu estava desesperada. No fim, a polícia não era pra mim, mas sim porque encontraram a mãe da minha host, com quem eu convivia muito, morta em casa. Ela teve um ataque cardíaco. Fiquei em choque porque eu só queria voltar pra casa e ainda aconteceu isso. Essa é a minha história de au pair na Alemanha. Obrigada por ler, gosto muito do seu conteúdo. Agora estou estudando para ser comissária também. Ah, que fofa! Boa sorte na sua empreitada aí para ser comissária. Eu acho que eu me perdi um pouco no começo da história. Que ela falou que cuidava de 2 crianças, uma menina Ana, que era chata, desafiadora. Um bebê que ela tinha que ficar no colo o tempo inteiro. Ah, e aí o marido da host que ficava reclamando dela em alemão e ele achava que ela não entendia. Primeiro, perigosíssimo, né? Já já a gente comenta sobre isso. Mas lembrando aqui que ela teve problemas com a host, por isso que ela tava com medo da host inventar uma história e prender ela. Gente, que horror, né? Quando a gente mora fora e a gente sabe que a gente é simplesmente um imigrante, que a gente não tem direito nenhum e as pessoas, tipo, as pessoas são loucas, cara. Elas podem literalmente fazer isso que ela falou. Inventar que ela cometeu um crime e chamar a polícia, implantar... Meu, a host dela pode implantar droga no quarto dela e falar que ela tá traficando. É nesse nível, sabe? Que você vive numa incerteza. Mas só voltando aqui que ela falou, né? Que ela teve problemas, que o marido da host reclamava dela em alemão e achava que ela não entendia. A host gritou com ela. Insalubre, né? A criança, ela tendo que trabalhar horas e horas extras de final de semana, gente, realmente é um saco, não é mesmo? Mas vamos falar do ponto alto desse vídeo, que é esse caso de spiking. Cara, eu não sei o que acontece com nós quando a gente vai morar fora. A gente vai sozinho, né? Então, a gente acaba fazendo tudo do zero.
amigos do zero, entrando numa escola onde a gente não conhece ninguém, numa língua nova, tudo isso que vocês já sabem. Mas eu acho que o mais difícil e o que mais a gente falha é isso de, porque eu conheci uma pessoa nova e essa pessoa foi legal comigo, eu já confio nela 100%. Sabe, assim, amigas de college, amigas, sei lá, que você conheceu do au pair, do programa também. Eu acho um pouco complicado, sabe? Eu sei que a gente normalmente é muito mais nova quando a gente faz intercâmbio, esses programas assim, mas a gente tem que ter consciência de que, mano, não é porque um cara é bonitinho e você sentou na mesa dele e vocês estão conversando há 4 horas que ele é um cara que você pode confiar. Assim como se você conheceu uma pessoa há uma semana e você resolveu fazer um tour com ela, sei lá, pelos pontos turísticos da Alemanha. Eu não confiaria 100% também, mas a gente tende a confiar, porque a gente acha que a pessoa também é intercambista, também tá nessa, às vezes tem a mesma nacionalidade que a gente sempre tem que ter um pé atrás. Gente, tem coisa que eu já vivi de tentativa de golpe e coisas bizarras foi de gente como eu, tá? De intercambista brasileiro que, tentou dar golpe na gente. É claro que nesse caso ela tá falando de alemães, né? Homens, em grupos enormes. Quem já assistiu aquela série da Netflix espanhola? Nossa, como que chama essa série? Série Netflix Menina Dopada. Nossa, eu não vou lembrar, na Espanha. Alba. Cara, se vocês nunca assistiram Alba, esse é o tipo de série que eu acho que, sei lá, se você tem uma filha adolescente, faz ela assistir, só pra ela ter noção do quão simples é você fazer spiking, né, que é jogar uma droga dentro de uma bebida e a pessoa ser dopada e acontecer as maiores atrocidades com ela. Alba é o exemplo perfeito disso, porque elas estavam em duas, né, que é bem a história da série, e elas estavam, tipo, saíram pra beber como amiga. Isso é muito triste, tá, gente? Eu não tô falando que, nossa, agora as mulheres não podem se divertir. Infelizmente, a gente tem que se adaptar como mulheres em um mundo extremamente bizarro, então a gente tem que se privar, sim, de certos riscos que a gente pode correr. É claro que eu queria viver num mundo ideal também, que as mulheres pudessem vestir o que elas querem, ir pra onde elas quiserem. Eu mesma, eu queria acampar, poder acampar sozinha e não ter medo de serial killer. No caso, eu tenho medo de urso, mas não ter medo de serial killer, não ter medo. Gente, juro, tipo, às vezes eu fico tomando sol na varanda da minha casa, eu fico com medo de alguém ver que eu tô de biquíni. Sei lá, sabe? Umas coisas assim. Não é fácil. Então eu acho que essa série, ela é uma série boa, porque ela descreve exatamente o que aconteceu com vocês. Por mais que a gente esteja alcoolizado, alterado, é preciso ter algum discernimento dentro do nosso cérebro. É preciso, pelo menos, não ficar tão fora de si pra você perceber quando você tá bebendo, estão te oferecendo uma bebida, né? Mesmo que seja essa galera que você tá junto aí por algumas horas. Eu lembro quando eu era mais nova e eu ia muito pra festa, eu sempre ficava com a minha mão em cima da bebida. Tipo, eu não segurava o copo assim, sabe? Tipo, esse aqui é meu copo. Eu não ficava segurando meu copo assim, dançando. Porque eu tô dançando, só pode vir uma mãozinha aqui, ó, e jogar um pauzinho. Eu dançava assim. Tipo, não que isso vai impedir 100%, mas já é uma técnica que você pode fazer de, tipo, segurar o seu copo com a mão pra cima. Eu sempre tinha o costume, até hoje, às vezes eu tô nos lugares e eu fico, tipo, com a mão em cima do meu copo, assim, porque eu sou muito distraída. Aí eu quase derrubei o negócio. E é isso, né, gente? Sempre ter contato de emergência. O que a gente pode tirar desse vídeo? Não aceitar bebida de estranhos, o básico, né? Tomar cuidado, né, com as pessoas que a gente confia, principalmente no intercâmbio, que é um lugar que a gente tá vulnerável. Na situação dela, me deixa muito revoltada, porque 90% dos relatos que eu recebo de pessoas que tiveram problema com o host e que vão reportar pra agência ou pra pessoa responsável, mas essa pessoa nunca apoia o intercambista. Nunca! É surreal. Então, tipo assim, não confie que a agência vai te vender um pacote e vai falar, não, mas olha, qualquer coisa que acontecer com você, vai ter uma representante lá na sua cidade. Não confie, tá? Tenha sempre contato de emergência, que seja de alguém do Brasil, que você possa compartilhar a sua localização, alguma amiga que você já criou algum vínculo, né? Então, de repente, essa amiga não saiu, ficou em casa, até com a sua host. Ah, é uma chata? É uma insuportável? Beleza, mas ela ali é a responsável por você, né? Porque você tá morando na casa dela. Às vezes compartilhar a localização também, ter um grupo, caso você não queira mandar especificamente pra ela, só compartilha num grupo. Eu não sei, assim, são coisas que eu acho que hoje, mais velha, com um pouco mais de consciência, eu faria se eu tivesse na situação delas em específico. A gente sabe que isso acontece no mundo inteiro, né? Esses dias a gente tava assistindo um Fantástico aqui e teve uma reportagem de uns gringos dopados,
dopados no Brasil, né? Que agora tá tendo quadrilha de mulheres que saem na night no Rio de Janeiro e ficam, né, olhando, fitando os gringos, e aí chega lá com uma caipirinha, quer experimentar a caipirinha do Brasil? Vai lá, coloca um pauzinho e dopou, né? Viralizou bastante, porque parece que o cara que ajudou ele, filmou ele cambaleando na praia. Olha o perigo! E essas pessoas, o que elas fazem, né? A gente que é mulher, a gente sabe que os riscos são bem maiores do que de 2 homens dopados, mas o que pode acontecer para além do abuso, né? Tipo, podem pegar o seu celular. Hoje em dia, com reconhecimento facial, você estando dopado, a pessoa coloca o celular na sua frente e a pessoa simplesmente pode acessar os seus aplicativos de banco, roubar o seu dinheiro, fazer transferência. Tem gente que faz empréstimo. Então, são esses cuidados, né, que a gente tem que ter. Então é isso, né, gente? Que bom que não aconteceu nada sério com a Júlia. A gente acaba recebendo aqui relatos de coisas negativas que aconteceram no intercâmbio, mas eu tenho certeza que ela deve ter tirado, sei lá, lições positivas, deve ter melhorado o alemão dela, deve ter tido trocas culturais, estudado, enfim. Coisas boas também acontecem no intercâmbio, tá bom, gente? Então, se você tiver um relato aí pra contar pra gente, pra que a gente possa... A ideia aqui do Perrengues da Gringa é que a gente possa ler os relatos e sempre tentar tirar alguma lição, sabe? Alguma informação importante pra, de repente, a próxima pessoa que estiver indo pra Alemanha, você já pegar esse vídeo e mandar pra ela ficar bem ligada, porque a gente acha que estão indo pra Europa e, nossa, os alemães, os europeus, ai, eles estão em outro nível, tem toda essa glamorização de europeu. Não, querida, eles também podem estar ali te drogando pra fazer sei lá o quê, tá? Então a gente tem que estar muito ligada, porque a gente tem essa tendência de que quando a gente sai do Brasil, a gente acha que tá num lugar seguro e a gente só desliga as nossas luzinhas de alerta, e isso é perigoso, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa um like, um comentário. Não deixem de se inscrever no canal. E é isso. Um beijo e até a próxima.